Amazônia, Eruiriqui, Supi Amazônia. Amazônia, Eruiriqui, Supi Amazônia. Eu venho da França, eu venho de Portugal, eu venho da Espanha, eu venho da Bélgica, da Holanda, da Alemanha, eu venho de Minas Gerais, eu venho da floresta. Eu venho da floresta porque todos os povos vieram da floresta. Respeitar, amar, entender a nossa cultura é entender nossas origens. É entender que não são os índios brasileiros, são povos indígenas, são nações indígenas, que falam línguas diferentes, mais de 280 entre língua y dialectos. Hoy en día vivimos en una aldea global y nos vemos obligados a compartir nuestras esperanzas, nuestros trabajos, nuestros recursos, pero también nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos. Y en ese puzzle es una pieza fundamental los pueblos indígenas. A minha fala é depoimento, é testemunho de uma vivência que eu tive a oportunidade, a felicidade de ter em novembro do ano 2000, com 3 índios Kayapó que foram para São Paulo, mais precisamente para a Avenida Paulista, que é como se fosse a 5ª Avenida de Nova York, o lugar de maior movimento, uma cidade metrópole, uma cidade que tem gente de toda a parte do mundo. Na mesma calçada, no instantinho, passa chinês, japonês, italiano, o que você quiser. E lá chegaram. Ireô Kayapó era o tradutor, era o único que sabia falar português. O cacique, Krut, um homem muito alto, com a sua plumagem maravilhosa, e sua mulher, a Irepá. Saudações a todo o povo brasileiro. Celebramos hoje o Dia da nossa nação, nossa pátria-mãe, Brasil. Mas o que é Brasil, se não essa grande mistura de gentes de todos os cantos do mundo, acolhidos por nossos índios em suas imensas terras verdes e céu azul anil? Culturas, mitos, culinária distintas. Nós somos um país com muitas nações, assim como a África. Nações indígenas. Não há um índio brasileiro. Há nações indígenas de etnias diferentes. Eles são diferentes e têm uma coisa em comum. Todas as nossas nações indígenas, eles entendem que o ser humano é um ser natural, que nós estamos ligados à terra, aos rios, à mata, aos bichos. Eles entendem que somos uma extensão uns dos outros, extensões. Eles se integram porque compreendem. Eles usufruem e respeitam porque compreendem. Por que nos esquecemos da nossa ancestralidade? Qual foi o erro? Por que há décadas há um descaso com as nossas nações, com os nossos povos indígenas, com os nossos povos da floresta, com o povo brasileiro? Cabe preguntarnos si el discurso de los derechos humanos es un discurso adecuado o no para cubrir las necesidades y para amparar, para servir de paraguas protector
a una población tan vulnerable como lo es los 370 millones de indígenas que existen hoy en el mundo o los cerca de 900.000 que existen en Brasil, de acordo com o censo do ano 2010. Isto é uma homenagem no além-mar, na terra de Cervantes e Francisco de Vitória, na Salamanca que netiça a vontade de volver, da universidade alma mater que engendrou o direito natural, o direito dos índios, os direitos humanos. Essa cidade, com dom universal, congrega uma comunidade brasileira que não quis deixar passar a oportunidade de homenagear nossas raízes, nossa cultura, de riqueza sem igual. Con la llegada de los europeos a América, los europeos fundamentalmente toman conciencia que la humanidad es más plural y es más diversa de lo que hasta entonces conocían. Hay diversas maneras de vivir la vida humana y no solo según los parámetros que dictaba la cultura europea. Estos pensadores llegaron a la conclusión de que más allá de las diferencias culturales que hay en la humanidad, todos los seres humanos, por el hecho de ser seres racionales, por el hecho de tener inteligencia, por el hecho de tener también capacidad de relación social, somos iguales en dignidad y en derechos. Y de esta manera establecieron dos principios fundamentales a la hora de entender la humanidad. El principio de igualdad en nuestra condición humana, en nuestros derechos, en nuestra dignidad, y el principio también de diversidad cultural, de diversidad de organización social, de diversidad de vida. Basados en el consenso internacional, apoyados actualmente por 193 países que forman la Organización de las Naciones Unidas, el discurso de la ONU es un discurso que puede ser importante también para los indígenas. Vino precedido por otro discurso, el discurso iniciado en la Organización Internacional del Trabajo, que en el año 1957 dictó la primera convención sobre la materia, la Convención 107. Aquella convención tenía un planteamiento integracionista que hoy resulta obsoleto, pero felizmente la OIT rectificó y la Convención 169 del año 1989 hizo algo distinto, hizo ya un planteamiento más respetuoso con la identidad indígena, con su derecho a existir como pueblo, como colectivo, como tribu y con el derecho a disponer de sus propios recursos, de sus propias tierras y de alguna forma de autodeterminación. Este planteamiento es similar al que ha seguido un tiempo después, en el año 2007, la Declaración de los Derechos de los Indígenas de la ONU. Una declaración difícil. El ser humano ha ocupado un periodo muy breve de la historia de nuestro planeta, pero su capacidad para incidir en la mayoría de los casos de forma negativa en el equilibrio natural es asombrosa y peligrosa, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que nos empuja a destruir el equilibrio no va encaminado a cubrir necesidades básicas, sino a conseguir lucro. Así, el ánimo de lucro ha marcado con violencia, enfermedad, brutalidad y genocidio a muchos pueblos indígenas a lo largo de la historia de América Latina en general y de Brasil en particular, tal como ya en 1967 Figueiredo denunció en su informe de 7.000 páginas de atrocidades. Sabemos que en esta época de final de la Edad Media, Renacimiento, es el momento en el que nace la banca, nace el actual sistema financiero, los intercambios comerciales entre las distintas regiones de Europa se incrementan mucho y, por supuesto, el intercambio comercial y financiero que hay entre América y Europa da lugar también a un nuevo mundo de actividad económica. Estos pensadores de la Escuela de Salamanca pensaron con mucha creatividad las condiciones de este nuevo momento económico en la historia de la humanidad y defendieron la libertad económica, la libertad de actividad económica como fuente de progreso y de desarrollo, pero también establecieron las limitaciones para que ese desarrollo fuera equilibrado, fuera justo, no hubiera especulación y se repartiera la riqueza entre las naciones y entre las poblaciones. La Agenda del 2030 de las Naciones Unidas tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible en los que necesariamente necesitamos la participación de los pueblos indígenas.
Les debemos todavía muchas oportunidades en materia de derechos, de educación de los niños, de comercio justo con sus agricultores, de derecho a la tierra. Pero también tenemos que aprender mucho de ellos. Tenemos que aprender su optimismo. Tenemos que aprender su forma de encarar la vida con un ritmo diferente. Recuerdo esa tribu de los Pirahás en el norte de la selva del Amazonas, de la que habla Daniel Everett, y que no conocen el pasado ni el futuro, solamente el presente, tampoco saben contar. Estas poblaciones, estas tribus, estos grupos indígenas tienen su propia cultura, tienen sus tierras, tienen un modo de actuar que enriquece y que sea algo plural en el propio país. El querer colonizarlos, el querer hacerlos brasileños en el sentido de tener un pasaporte y no otra cosa, o de asumir la cultura de aquellos que han llegado de fuera, es, en mi opinión, una política errónea, una política que desconoce lo que puede aportar todos estos grupos, que aparecieron, que aparecen, que de hecho están recogidos en el texto constitucional de 1988. Parte de los grupos indígenas que de alguna manera se han movilizado, que comprendieron que esta era una oportunidad, no se sintieron totalmente satisfechos con la declaración, no se les consultó en algunos aspectos, pero el caucus indígena de la ONU sí aceptó finalmente este texto. El texto no es vinculante, no es un convenio, el convenio haría falta, pero a pesar de todo, en materia de territorio, en materia de autodeterminación, eso sí, se estipuló que en ningún caso esta autodeterminación podría servir para una segregación del territorio indígena del Estado correspondiente, esto lo impusieron los países africanos, pero salvada esta cuestión, los indígenas tienen hoy derecho a recuperar sus tierras, tienen derecho a la información, tienen derecho al consentimiento informado en el caso de cuestiones que les afecten. E falando em raízes, ninguém melhor que nossos povos indígenas para bem representar. Este ato está dedicado a eles. De Salamanca ao coração dos nossos ancestrais, guardiães da nossa pátria-mãe, Brasil. El indígena es nuestro otro yo. Representa la alteridad radical, la diferencia que debemos respetar en el otro, su desnudez literal implica la vulnerabilidad del ser humano y en ella nos vemos reflejados nosotros también porque la sociedad occidental, las clases medias, también somos ahora vulnerables desde hace bastante tiempo. A luz que me abriu os olhos para a dor dos deserdados e os feridos de injustiça não me permite fechá-los nunca mais enquanto viva. Mesmo que de asco ou fadiga, eu me disponha a não ver mais, ainda que o medo costure os meus olhos, já não posso deixar de ver. A verdade me tocou, com sua lâmina de amor, o centro do ser. Não se trata de escolher entre cegueira e traição, mas entre ver e fazer de conta que nada vi. Ou dizer da dor que vejo e ajudá-la a ter fim. Já faz tempo que escolhi. Tiago de Mello, o poeta da Amazônia. Felizmente, aqui e lá na nossa terra natal, nossos povos nativos contam com admiradores que, com grande carinho e amor, dedicarão umas palavras, algumas de enaltecimento, outras de reivindicação, porque agora, mais que nunca, precisamos deles cuidar. São mostras de respeito reverencial, presentes de alma, palavras de defesa, mensagens de apreço e valorização, pois nossos povos indígenas são a nossa nação. Eu tive a oportunidade em várias ocasiões, expedições, e por causa dos meus livros, dos filmes, do meu trabalho como artista, de conviver com etnias diferentes, de conhecer de perto. É um privilégio, eu sei que é um privilégio. O que falta
para o brasileiro entender que somos irmãos, que somos parentes, que nós carregamos a floresta dentro da gente, que nós carregamos essas origens. Falta informação, informação adequada, informação e conhecimento. Para que a gente de fato tenha respeito e afeto, é preciso informação e conhecimento. É preciso que a gente volte os olhos para a nossa história, para o nosso passado. No es necesario que aluda a la enorme riqueza en términos de patrimonio natural y cultural de Brasil. Todos conocemos que el Amazonas alberga el 10% de la biodiversidad del mundo, pero además precisamente es el lugar del mundo donde habitan la mayor cantidad de indígenas no contactados. La presión y explotación de sus tierras afecta a todos, pero a ellos los hace extremadamente vulnerables. El peligro al que se ven sometidos no solo proviene de las presas hidroeléctricas, del neoextractivismo, de la minería o de los incendios y la deforestación, los cuales en los últimos meses han sufrido un incremento sin precedentes en una situación que ya era dramática, sino también del racismo y de la estigmatización hacia los pueblos indígenas por parte de algunas élites políticas e econômicas que todos conhecemos. Então, a gente viveu com eles uns 15 dias e uma das cenas também que mais me comoveu foi das primeiras que nós fizemos e fomos ao Rio Tietê, na ponte mais antiga sobre o Rio Tietê, que é a Ponte das Bandeiras, que tem um patamar mais baixo, assim, que dava para ela se debruçar. E o Rio Tietê é um rio que corta São Paulo inteiro, né? Não é dos mais limpos e ecológicos, se pode dizer, para não se dizer outras coisas. E ao lado dele foi construída, nas duas margens, ele foi retificado, duas grandes avenidas marginais. Uma que vai no sentido e a outra que traz automóveis no outro sentido. E eu me lembro que a IDEPAR se debruçou sobre o parapeito daquela ponte e olhou. Eu imagino que ela deve ter achado, mas o que esses carros estão andando no rio aqui? Para ela era uma coisa tão estranha. E aquele rio feio, mal cheiroso, carregado de resto de coisa, passando por ali. E ele começa a cantar. Comecei a estranhar, chamei o Ireô e perguntei o que ela estava fazendo. E o Ireô falou, ela está cantando para limpar o rio. Então, vejam onde está essa relação de ser humano. Né? O que nós fizemos com nossos rios? Jogamos todo o esgoto da cidade. Encarceramos o rio entre duas pistas de concreto. Enchemos de automóvel, né? E o rio? Não tem mais peixe, não tem nada naquele rio. Né? Quem é que vai cantar para o nosso rio? Nós? Não. Nós não temos nunca um pouco de sensibilidade para isso. Como Tierepá, que viu um rio estranho, como ela nunca deve ter visto na vida. Y si el indígena es nuestro otro yo, su hábitat, vamos a poner la selva, el desierto verde, también el desierto de tierra, el sertán. Pero la selva representa el otro yo de la ciudad, de esa ciudad que se ha ido comiendo prácticamente todo el terreno con el éxodo rural y que continúa haciéndolo en los países menos desarrollados y que desemboca en un estilo de vida de crecimiento sin fondo que está resultando fatal. La selva también es vulnerable y también, igual que el indígena, se presta o se presenta ante nosotros con su vulnerabilidad, haciéndonos un llamamiento ético para acogerla, pero también nos ofrece esperanza de salvación a nosotros, porque nos enseña también un horizonte mítico de trascendencia que hemos perdido, un vademecum y una sabiduría en afrontar los sufrimientos y en la resiliencia que también hemos perdido, un equilibrio con la naturaleza, un equilibrio que representa ese paradigma de la floresta que también hemos perdido.
Nossa Amazônia mestiça cuida dos seus se cessar. Muitos te têm um respeito, outros te fazem gritar. Sem pensar no amanhã, tuas árvores sem dó vão cortar. Escondido, eu fico aqui. A mata também é meu lugar. O doutor não entende que daqui só tiro o que vou precisar. Não pego sem ter precisão. Em excesso, só vou estragar. Por isso me chamam de preguiçoso. Me importo não, moço. Pode chamar. Prefiro ser preguiçoso do que ver a mãe do rio a chorar. Essa culpa eu não carrego. Não sou letrado, mas sei onde pisar. De ti recebo o que preciso. Tua voz aprendi a escutar. O que o seu moço não sabe é que os espíritos estão a te guardar. Tem curupira e mapinguari, tem matinta-pere para te enganar. Cuidado, moço da cidade, devastar é complicado demais. Ouve os conselhos do Irapuru, que canta uma mensagem de paz. Porque devastar é complicado demais. Amazônia, Eruiriqui, Supi Amazônia, Cauá Mirindá, Cauá Mirindá, Cauá Mirindá. Quando meu tataravô chegou em 1824, 26, 29, para a expedição Langsdorff, quando chegou ao Brasil, ele se apaixonou por uma neta de índios Bororo. Se casou e a minha família começou. A minha história não é diferente da maioria dos brasileiros. A minha história é igual. A minha história é igual. Somos povos da floresta, todos nós. Para que a gente tenha, de fato, esse respeito e esse afeto, é preciso que a gente comece a olhar o nosso passado com orgulho, com dignidade e também trate com orgulho e dignidade os nossos povos originários. En palabras del líder Yanomami, David Kopenawa, ¿por qué cuesta tanto creer que si dañamos a la naturaleza nos dañamos a nosotros mismos? No observamos el mundo desde fuera, no estamos separados de él. Sabiendo que ningún instrumento internacional es perfecto, que todos son mejorables, que el carácter no vinculante de la Declaración de los Derechos Humanos sigue siendo un problema, creo que algo vamos avanzando y que podemos esperar que la situación de los pueblos indígenas, muy difícil sin duda alguna, están sufriendo mucho en muchos países, pero a pesar de todo encuentre en los derechos humanos al menos un cierto paraguas protector. Es un momento de reflexión, es un momento de mirar al futuro y es un momento donde lo que se debe hacer es cambiar de orientaciones políticas y hacer que el país sea más libre y en verdad más plural. Ilha que nasceu dourada e de prata, Veracruz nesse mar sem fim. Índios que aqui habitavam essa terra, Tupinambás, Guaranis. Índios que aqui habitavam essa terra, Tupinambás, Guaranis. No encontro dessas árvores Yanomãs, Tupiniquins, Deus, a mãe dessa floresta, Amazônia, Iracema sair. Deus, a mãe dessa floresta, Amazônia, Iracema sair. No Monte Pascoal ainda se vê a nação indígena Brasil.
indígena Brasil. A nação indígena Brasil. A nação indígena Brasil. Em tempos de pandemia, em que o planeta percebe o mal que fez a si, o mal que fez a natureza, nunca tivemos tanta urgência em nos percebermos iguais e naturais. Nunca fez tanta diferença entender as diferenças e os nossos pares, os nossos parentes, os nossos afins. É necessário que a gente, através da educação, através de todo tipo de mídia, que a gente divulgue quem nós somos, quem nós fomos, porque o brasileiro tem o privilégio de ter a sua história próxima, o seu princípio, a alguns quilômetros, vivo. Nossos ancestrais são vivos, através da oralidade, preservaram a nossa cultura e a nossa história. E é através da oralidade que temos que preservar também o nosso futuro. Nós temos é que ser humildes e aprender com eles, com aquela emoção com que eu dei o primeiro abraço na Irepá e eu vi que ela estava com frio e eu tirei o meu blazer, que eu estava trabalhando, um blazer de executiva, um blazer de linho preto, muito bem cortado, muito bem assentado, e dei para ela se cobrir, porque eu estava com pena dela estar com frio. No dia seguinte eu perguntei para ela onde estava o casaco, né? E o Ireô me disse, os índios não usam preto. Eles gostam das cores, eles gostam do colorido da natureza. O preto não existe, o preto é nada. Então, é essa Irepá que eu quero hoje cumprimentar, sabendo que existe lá na aldeia Caiapó, no ermo mais longínquo do Pará, uma Vilma Caiapó, uma das netas da Irepá e do Crute, recebeu esse nome em minha homenagem. Só de saber isso, eu me sinto muito longe de ter a alma limpa como a do índio, mas eu me sinto ser humano como qualquer um dos caiapós que eu conheci e todos os outros, os Yanomamis, os Curucurus, tem centenas de aldeias, muitas das quais nunca entraram em contato com um branco. Raúl Bob, ese gran poeta que estudió Derecho en Belén y que escribió Cobra Norato en los años 20 del siglo pasado, decía un día, en su Cobra Norato decía, un día he oí de morar nas tegas du sen fin. Un día yo voy a morar en las tierras del sinfín. Las tierras del sinfín no son las tierras negras de los planetas del cosmos. Las tierras sin fin, el horizonte de la esperanza que no tiene fin, es la selva, es el planeta verde, que es el que puede equilibrar ese planeta azul que ahora está en peligro. Respetemos, pues, y aprendamos de los pueblos indígenas, porque de esa forma seremos más sabios y podremos afrontar mejor los problemas que este siglo tiene pendientes y que son fundamentales para la salvación de la humanidad. Un abrazo a todos y viva Brasil. Amazônia, Eruiricuí, Supi Amazônia. Amazônia, Eruiricuí, Supi Amazônia. Amazônia, Eruiricuí, Supi
Amazônia, Amazônia, Reruiriqui, Supi, Amazônia, Amazônia, Reruiriqui, Supi, Amazônia, Cauã, Mirindá, Massa e Sul, Cauã.